Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Murilo, eu sou o diretor do Grupo Pro Estudar e também professor de Geografia. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, um assunto muito legal e bem pertinente que faz parte da geopolítica mundial, da história mundial, da América do Sul e também da Europa. As Ilhas Falkland, ou como se preferirem, Ilhas Malvinas. E o porquê que essa pequena ilha ali do Oceano Atlântico, colada na Argentina, ela foi alvo de disputa e de uma pequena guerra entre a Argentina e o Reino Unido. Vamos lá? Bom pessoal, as Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, como vocês bem queiram chamar, elas eram domínio do Reino Unido no ano de 82. E a Inglaterra, ela, representante do Reino Unido, formava o Reino Unido na época, vivia sob o governo da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, como a gente já estudou há um tempo atrás. Pois bem, o que aconteceu? No dia 2/4 de 82, a Argentina, vivendo o auge da sua ditadura, já quase entrando num período um pouco complicado dela, vinha do auge, já entrando em 82 num período de declínio, na verdade, ela ousa atacar as Ilhas Malvinas, vamos pontuar dessa forma. Na verdade, foi uma manobra da ditadura argentina para conseguir chamar a atenção do seu povo. Foi uma jogada de marketing, na verdade, do governo argentino, do governo ditatorial. E, bom, o que aconteceu? No dia 2/4, então, uma tropa é enviada para as Ilhas Malvinas, que fica logo ao lado. Se você puder observar no mapa, você vai ver ali no Oceano Atlântico, ali ao sul do Oceano Atlântico, que realmente é muito perto, a Argentina das Ilhas Malvinas. E o Reino Unido, lá de cima, lá da Europa, só observando o que a Argentina ia fazer com esse território. E no dia 5 de abril de 82, o Reino Unido envia uma tropa imensa, com navios de alta tecnologia, com navios plataforma, que servem para os aviões decolarem, enfim, um monte de tropas a caminho das Ilhas Falkland, das Ilhas Malvinas, a pedido, ordenado da Margaret Thatcher, porque justamente ela precisava de uma reafirmação também na Inglaterra. Então, essa questão das Ilhas Malvinas, ela foi justamente um marketing tanto do lado da Argentina, no seu período ditatorial, quanto da Margaret Thatcher lá na Inglaterra, no Reino Unido. Pois bem, o que aconteceu então, pessoal? A Argentina não estava preparada para uma guerra longa, para uma batalha longa. Então, principalmente, o que aconteceu? Eles enviaram tropas mais jovens, recrutas, para as Ilhas Malvinas, para tomarem as ilhas. E não tinham contato entre o continente e a ilha, era um pouco distante. Então, o que acontecia? A hora que começou o combate, depois do dia 5, quando as tropas da Inglaterra e do Reino Unido chegaram nas Ilhas Malvinas, teve um embate, teve um conflito. O governo argentino vendia uma imagem para a população que estava sedenta por informações, sedenta por notícias. Vendia uma imagem que estava tudo bem, que a Argentina estava ganhando a guerra contra a Inglaterra nas Ilhas Falkland. Porém, não. Porém, o que estava acontecendo? O Reino Unido estava dando um banho, um chocolate, como a gente costuma dizer, na Argentina, no exército da Argentina. E, bom, o que acontece? A Inglaterra vence a Argentina nessa batalha, em junho termina esse conflito das Ilhas Malvinas. E o que nós temos? A Argentina, que até então vendia para o seu povo uma imagem que estava tudo bem, tem que assumir a perda, tem que assumir a derrota perante o mundo todo. Na verdade, o governo argentino ele queria o que com isso? Só a gente voltando um pouco. Ele queria chamar a atenção da ONU para negociar. Ele não esperava que o Reino Unido fosse comprar a briga, e fosse trazer o seu exército de uma forma bem direta, vamos pontuar dessa forma, bem incisiva. A Margaret Thatcher foi impiedosa. Então vocês querem brincar? Então eu vou mandar uma pequena parte da minha potência militar para vocês verem. E a gente viu o resultado, A Argentina foi praticamente destroçada ali, os poucos sobreviventes daquele período contam até hoje, nós temos relato, de que foi uma coisa impressionante, porque era muito discrepante
a tecnologia que a Argentina tinha do poderio europeu que obtinha, né, detinha o Reino Unido. Passado a guerra, o que nós podemos tirar de conclusão? Na verdade, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos o motivo principal da Argentina com essa invasão nas Ilhas Malvinas era justamente chamar a atenção da ONU para que pudesse ser negociada a posse dessas terras. Mas por que a Argentina tem interesse nessas áreas? Galera, a Argentina tem interesse, a mesma coisa vale para o Reino Unido. É uma área estratégica do mapa, tá? É uma ilha do Oceano Atlântico que fica entre os dois continentes, né? O continente americano e o continente africano. E nós temos o quê? Principalmente atividade de pesca, né, das baleias, atividade de lã. As ovelhas tem produção de lã, então as ovelhas ali são preparadas, né, na ilha, é propício para isso o clima. E principalmente, alguns anos atrás, a gente teve a descoberta do petróleo naquela região. Então, nós já sabemos, né, que o ouro negro hoje em dia é o que move o mundo, e com certeza esse foi um dos motivos pelo qual o governo argentino também queria as Ilhas Falkland, né, as Ilhas Malvinas, bem como a Inglaterra também. Bom, pessoal, então, o que nós tiramos de conclusão? Foi uma jogada política de ambos os países, tá? Não deu certo para a Argentina num segundo momento. No primeiro momento deu certo para a Argentina. Por quê? Eles vendiam uma imagem, o governo ditatorial, né, a ditadura argentina, vendia uma imagem para a sua população de que estava tudo bem. A gente está ganhando a guerra, tá tudo certo, fiquem tranquilos. E o povo inflamado. Então, foi um desvio de foco. O governo argentino desviou o foco dos problemas sociais que havia no país, em solo argentino. A população comprou essa ideia, virou-se toda a atenção para a guerra das Ilhas Malvinas, né? Venderam o inimigo como o Reino Unido. E o que nós temos? Os Estados Unidos ajudando a Inglaterra nesse ponto, né? Não apoiou a Argentina, apoiou o Reino Unido. Então, mais uma coisa muito importante. E nós vamos ter o que também? O Reino Unido, na figura da Margaret Thatcher, da Dama de Ferro, ela consegue fazer uma manobra muito inteligente no sentido de uma reafirmação. Não é à toa que ela ganha muita, mas muita moral depois da vitória nas Ilhas Malvinas, né? Também com baita poderio ofensivo e militar, bélico. Não era à toa, não seria surpresa nenhuma que o Reino Unido destroçasse a Argentina como aconteceu. Bom, pessoal, então esse efeito que reelegeu a Margaret Thatcher no Reino Unido após o conflito das Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, como vocês queiram, é chamado de efeito Falkland, tá? Justamente porque ela conseguiu se reeleger depois desse feito, né? Depois de ter conseguido a vitória sobre a Argentina. E outra coisa, um ponto muito importante, nesse momento nós ainda temos no mundo aquele período da Guerra Fria, tá? Um período que estremeceu muito o mundo. Nesse período nós temos o quê? A dualidade, a cortina de ferro, o capitalismo, tendo como expoente máximo os Estados Unidos, e o socialismo, o regime socialista, na figura da URSS, da União Soviética. Nesse ponto, o que nós temos? Os Estados Unidos não entrou em conflito direto, a gente sabe, por isso que é Guerra Fria, com a União Soviética, mas o apoio direto para o Reino Unido, por parte dos Estados Unidos, serviu como resposta também para a União Soviética, que estava de olho. E, segundo alguns relatos, uma informação não confirmada, mas a União Soviética doou alguns armamentos para a Argentina, através de outros países. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, essa pequena aula sobre as Ilhas Falkland, as Ilhas Malvinas, eu gostaria de fechar com vocês, então, sobre um panorama de como estão as ilhas nesse momento, né? Depois do término da batalha, que aconteceu lá em 82, e depois, atualmente, como nós estamos. Atualmente, vivem na ilha cerca de 3.000 pessoas, mais ou menos. A ilha é domínio do Reino Unido, aqui na América do Sul, ou seja, é um pedaço, não uma extensão. Eles mantêm essa base justamente por as questões que eu já destaquei anteriormente, a produção de lã, a pesca de baleias e de outros peixes, óbvio, e também a exploração de petróleo. Um motivo muito forte, né? Se nós formos observar, o que valoriza uma terra é a sua localização. Então, óbvio que o petróleo é uma área de muito interesse. Então,
É uma área extremamente estratégica, é um assunto muito curto, mas que se cair na sua prova, você já vai ter noção do que aconteceu. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no nosso Instagram, @gproestudar, no Facebook também, Grupo Pro Estudar, só digitar lá no campo de busca do Facebook. Sigam a gente, curtam as nossas páginas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!